Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e aos que acompanham os trabalhos legislativos via as mídias sociais. Havendo o número legal conforme a assinatura dos senhores vereadores do livro de presença, evoca a proteção de Deus e, em nome dos paranapuenses, dou por aberto os trabalhos da terceira sessão extraordinária do dia 19 de janeiro de 2026. Peço ao edil Vanner Nogueira de Aguiar que faça a leitura de um trecho bíblico. Salmos de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos, louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração por geração. Até aqui. Solicito ao secretário que promova a leitura da ata 20ª sessão ordinária realizada no dia 8 de dezembro de 2025. Por questão de ordem, senhor presidente, nos termos do parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, solicito dispensa da leitura da ata da 20ª sessão ordinária realizada no dia 8 de dezembro de 2025. Está em discussão o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Hélio Kilchimazo. Está em votação o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Hélio Kilchimazo. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem estiver contrário, que se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 20ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 20ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Aprovada por todos. Para fim de registro, solicito que seja lido o ato número 3, 2026, que constitui a Comissão Permanente da Câmara Municipal de Paranapuã, exercício de 2026. Segunda sessão legislativa da 15ª legislatura e da outras providências. Solicito ao senhor Ato número 3 de 2026. Constitui as comissões permanentes da Câmara Municipal de Paranapuã, exercício de 2026, segunda sessão legislativa da 15ª legislatura e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições, baixa o seguinte. Ato 1º. As comissões permanentes da Câmara Municipal de Paranapuã, da segunda sessão legislativa, janeiro a dezembro de 2026, da 15ª legislatura, 2025/2028, após ouvido os líderes das bancadas existentes na Câmara Municipal, em conformidade ao parágrafo 4º do artigo 51 do Regimento Interno desta Casa, ficam assim constituídas. Comissões de Legislação e Justiça. Presidente, Donizete José Celes. Vice-presidente, Wagner Escapim. Relator, Alberto Gonçalves Pereira. Comissão de Finanças e Orçamentos. Presidente, Hélio Kilchimazo. Vice-presidente, Vanner Nogueira de Aguiar. Relator, Lorivaldo Silvestre de Oliveira. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente, Alberto Gonçalves Pereira. Vice-presidente, Felipe Gabriel Nancho Bezerra. Relator, Vanner Nogueira de Aguiar. Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Presidente, Maria José Aparecida Capelli Martim. Vice-presidente, Donizete José Celes. Relator, Hélio Kilchimazo. Comissão de Acompanhamento à Execução Orçamentária do Executivo. Presidente, Vanner Nogueira de Aguiar. Relator, Hélio Kilchimazo. Membro, Lorivaldo Silvestre de Oliveira.
Ato segundo. Este ato entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 14 de janeiro de 2026. Alexandre de Souza Nascimento, presidente. Alberto Gonçalves, primeiro secretário. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias em pauta para a ordem do dia da presente sessão. Paranapuã, 16 de janeiro de 2026. Ofício número 5 de 2026, GP, para a presidência da Câmara Municipal. Assunto: solicita convocação de sessão extraordinária. Excelentíssimo senhor presidente, com o nosso cumprimento nos termos do artigo 23, inciso 1 da Lei Orgânica do Município, o artigo 128, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Câmara Municipal, vimos convocar essa edilidade para uma sessão extraordinária, com a finalidade de apreciação dos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2026. Dispõe sobre o acréscimo de vagas de professor de Educação Básica PEB 1. Projeto de Lei número 5/2026. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de até R$40 mil e da outras providências. Cingindo ao exposto, apresentamos a Vossa Excelência e aos nobres pares protesto da mais alta estima e distinta consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal. Paranapuã, 16 de janeiro de 2026. Mensagem. Projeto de Lei número 5, de 16 de janeiro de 2026. Ementa. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de até R$40 mil e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, encaminho a apreciação dos eméritos vereadores, incluso o projeto de lei, onde se propõe a esta Casa a necessária autorização legislativa para abrir crédito adicional suplementar. A matéria proposta visa autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de até R$40 mil, destinados à compra de um trator cortador de grama para setor de desporto e lazer. A necessidade de um trator para roçar grama em espaços públicos, em especial no campo municipal, justifica-se principalmente pela eficiência e velocidade, redução de mão de obra e esforço braçal, qualidade e uniformidade de serviço, versatilidade e potência, otimização de recursos e segurança no manejo de grandes áreas verdes. Desta forma, um trator para roçar grama é uma solução adequada e vantajosa para a gestão municipal, alinhando eficiência operacional, otimização de custos e melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados à população. Assim, senhor presidente, diante das razões ora veiculadas, submeto à apreciação da matéria que se afigura de indiscutível interesse público, razão pela qual rogo tenha o projeto tramitação em regime de urgência, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município. Logo, senhor presidente, senhores vereadores, estas são as razões que levam a encaminhar o presente projeto de lei e apreciação dessa digna Casa Legislativa. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 5, de 16 de janeiro de 2026. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de até R$40 mil e da outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Não, é o mesmo, né? 5 de janeiro de... agora é a mensagem do projeto. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc., faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir em sua contadoria um crédito adicional suplementar no valor de até R$40 mil, destinados a cobrir despesas com compra de um trator cortador de grama para o setor de desporto e lazer, conforme a seguinte classificação orçamentária. 2. Executivo, 2601, Desporto e Lazer, 27.812.270.2200, manutenção das atividades do esporte amador. 01, Tesouro, 44.90.5200, equipamentos, material permanente, R$40 mil. Total de crédito, R$40 mil. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação da seguinte dotação. 02, Executivo, 020601, Desporto e Lazer, 27.812.270.2200, manutenção das atividades do esporte amador. 01, Tesouro, 33.90.3900, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$40 mil. Total de crédito, R$40 mil.
Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paranapuã, 16 de janeiro de 2026. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal. Parecer jurídico. Tratam-se de proposituras que dispõem sobre a abertura de crédito adicional suplementar e ou especial no orçamento municipal em razão de excesso de arrecadação, anulação, novos convênios, etc., no valor de R$40 mil. Projeto de lei número 5/2026, destinado à aquisição de um trator cortador de grama para o setor de esporte e lazer do município. A iniciativa legislativa de projeto de lei que versem sobre a abertura de créditos adicionais suplementares é exclusivo do senhor prefeito municipal, uma vez que se trata de matéria orçamentária nos termos da Constituição Federal e no parágrafo único do artigo 35 da Lei Orgânica do município de Paranapuã. A operação de abertura de crédito adicional suplementar está prevista na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, especialmente nos artigos 41 a 43. O dispositivo legal transcrito confere o devido suporte para a realização de abertura de créditos adicionais especiais para o reforço de dotações do orçamento em curso, notadamente no artigo 43 da referida lei, seja por anulação, excesso de arrecadação ou superávit. Por outro lado, cumpre ressaltar que a Lei Orgânica Municipal, assim como a Carta Magna, artigo 167, capítulo 5, veda a abertura de créditos adicionais suplementares sem prévia autorização legislativa e indicação dos recursos financeiros correspondentes, o que, no caso em tela, foi devidamente observado. Pelo exposto, opino que os projetos de lei exame estão em plena consonância com a legislação pertinente à matéria, sem vício aparente de inconstitucionalidade e ilegalidade, restando aos nobres vereadores analisar o mérito da questão, ressaltando que as comissões e o plenário da Casa não estão vinculados à presente opinião meramente técnica e jurídica. É o parecer. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, 19/1/2026. Alessandro Rodrigo Teodoro, assessor de consultoria jurídica, OAB, São Paulo, 168.723. Parecer das comissões. Comissões permanentes. Legislação, Justiça e Finanças e Orçamentos. Parecer conjunto número 2/2026. Autor, Executivo Municipal. Assunto, projeto de lei número 5/2026. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de até R$40 mil e da outras providências. Assim, pelos aspectos que nos cumpre analisar, por imposição do regimento interno, em seu artigo 67 e 68, respectivos parágrafos, com o respaldo técnico do setor jurídico, abaixo expomos. Primeiro, exposição da matéria em exame. O projeto em epígrafe foi protocolado nesta Casa em 16 de janeiro de 2026, sob o número 13 e, dada a devida importância da matéria, vez que trata de recursos financeiros destinados à área de esporte e lazer. O presidente da Casa, nos termos do artigo 116 do regimento interno, encaminhou referida propositura a estas comissões que aqui passam a relatar. Como já mencionado, a matéria trata de suplementação de dotação orçamentária, visando a cobertura de gastos no intuito de aquisição de trator cortador de grama, a ser utilizado principalmente no gramado do estádio municipal. A matéria é passível deve ser tratada por lei ordinária, por não estar incluída no rol do parágrafo único do artigo 36 da mesma Lei Orgânica Municipal. Da competência iniciativa. Número 2, da competência iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1, da Constituição da República e no artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de propositura de competência do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o inciso 6º, parágrafo único do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, a qual visa fomentar a estrutura da área de esporte e lazer municipal. Dessa forma, quanto à competência e iniciativa da propositura, somos pela tramitação do projeto de lei em comento. Terceiro, decisão das comissões. Quanto ao mérito do projeto de lei número 5/2026, essas comissões aqui reunidas partem do entendimento que a propositura atende aos princípios de legalidade, constitucionalidade, contábil e financeiro, atendendo ao melhor interesse público, estando em conformidade com a legislação que trata o assunto. Logo, no que diz respeito às suas competências, essas comissões nada têm a objetar. Nada mais a ser discutido sobre a presente proposição segue o mesmo para a presidência desta Casa para demais providências cabíveis.
Cabe ao plenário decidir. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernandes Soares, aos 19 dias do mês de janeiro de 2026. Comissão de Legislação e Justiça. Relator, Alberto Gonçalves Pereira. Acompanhamos o relator, Donizete José Celes, presidente, e Wagner Scapim, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamento. Relator, Lorivaldo Silvestre de Oliveira. Acompanha o relator, Hélio Kilchimazo, presidente, e Vander Nogueira de Aguiar, vice-presidente. Primeiro. Está em discussão o projeto de lei número 05/2026. Senhor Hélio Kilchimazo está com a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, vereadora e público presente. Primeiramente, agradecer a Deus, né? E também agradecer ao senhor prefeito por, assim, aceitar a nossa indicação, né? Porque nós, todos os vereadores, nós assinamos essa indicação antes de devolvermos o dinheiro, nós fizemos uma indicação, e uma das indicações foi a compra do tratorzinho de roçar, né? Então, obrigado, senhor prefeito, por atender as nossas indicações, a nossa indicação assinada por todos os vereadores. Obrigado, e que esse trator venha solucionar muitos problemas da nossa cidade aqui, né? E também fazer uma outra indicaçãozinha, que esse trator seja feito um trabalho somente com uma pessoa, porque onde muitos pegam, você sabe o que acontece. Então, é só um detalhezinho aqui, né? Eu acho que tinha que ter uma pessoa responsável mesmo para poder fazer a poda das gramas em todos os locais do município. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei número 05/2026. Está com a palavra o senhor vereador Vander Nogueira de Aguiar. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento a mesa, nobres vereadores, público presente, quem assiste mídias sociais. Essa indicação foi atendida pelo prefeito, uma indicação para comprar esse trator, é de grande valia para o esporte lá para o campo, e como ele disse, concordo com ele também, que ele designa uma pessoa para cuidar desse trator. Ele vem a ter zelo com isso daí, né? Porque, como o Hélio falou, onde muita gente põe a mão, acaba um quebrando e ninguém assume a responsabilidade. Que ele possa ter zelo e designar uma pessoa para ser responsável daquilo. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei número 05/2026. Só queria cumprimentar o que os nobres Edis falou, né? Eu acho que é uma das soluções dos nossos problemas, principalmente para o nosso campo, para o nosso esporte, né? Que a gente vinha anos-luz atrás de outras cidades, né? Era a única cidade, eu acho, da região que não tinha um tratorzinho desse. Graças a Deus que deu certo. Vai estar comprando, e que seja assim, que seja uma pessoa que tenha cuidado, que saiba trabalhar com isso e tenha zelo, né? Principalmente porque quando quebram alguma coisa da prefeitura é meio complicado para se arrumar, né? Que seja de grande valia para a gente. Está em votação o projeto de lei número 05/2026. Quem estiver de acordo permaneça sentado, e quem for contrário que se levante. Projeto de lei número 05/2026, aprovado por todos. Aqui embaixo está. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias em pauta para a ordem do dia da presente sessão. Paranapuã, 15 de janeiro de 2026. Mensagem. Referente
Referente, projeto de lei complementar número 2, de 15 de janeiro de 2026. Ementa, dispõe sobre acréscimo de vagas de professor de educação básica 1, PEB 1. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, submeto à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa o incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre acréscimo de vagas de professor de educação básica 1, PEB 1. Segue cópia do ofício especial da Secretaria Municipal de Educação sobre protocolo número 6 de 16 de 2026, solicitando e justificando a necessidade do referido acréscimo de vagas ao cargo público de professor PEB 1. Segue também cópia do impacto financeiro decorrente da propositura. Assim, senhor presidente, diante das razões ora veiculadas, submeto à apreciação da matéria que se afigura do indiscutível interesse público, razão pela qual rogo tem o projeto de tramitação em regime de urgência, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e, por seu intermédio, aos seus ilustres pares, a expressão do meu elevado apreço e distinta consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor presidente Alex Santos Souza Nascimento. Projeto de lei complementar número 2, de 15 de janeiro de 2026. Dispõe sobre acréscimo de vagas de professor de educação básica 1, PEB 1. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica acrescido 5 vagas ao cargo público de provimento efetivo de professor de educação básica 1, PEB 1. Constante do anexo 1, quadro de profissionais do magistério, da Lei Complementar número 199, de 16 de dezembro de 2022, passando a vigorar com a seguinte redação. Anexo 1, quadro dos profissionais de magistério. 1. Classe de suporte pedagógico. Diretor de escola, provimento em comissão. Coordenador pedagógico, quantidade, 2 vagas. Coordenador pedagógico em comissão, quantidade, 2 vagas. Classe de docentes. Professor de educação básica 1, PEB 1. Provimento efetivo, quantidade de vagas, 25. Professor de educação básica, artes. Provimento efetivo, quantidade de vagas, 1. Professor de educação básica, educação física, efetivo, quantidade de vagas, 2. Professor de educação básica, língua estrangeira moderna, inglês, provimento efetivo, quantidade de vagas, 2. Professor de atendimento educacional especializado, AEE, efetivo, quantidade de vagas, 1. Artigo 2º, esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paranapuã, 15 de janeiro de 2026, Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Aqui tem o impacto financeiro, pessoal, que ele está aqui no meio do projeto e tem lá, para quem quiser ver, está no site aí também da Câmara. Parecer jurídico ao projeto de lei complementar número 2 de 2026. Visa o presente projeto de lei, de autoria do chefe do Poder Executivo, a criação de vagas para cargo de provimento efetivo, a saber, professor de educação básica, PEB 1, 5 vagas. É o relatório opino. A iniciativa do referido projeto de lei é exclusiva do chefe do Poder Executivo, consoante o dispositivo no artigo 35, inciso 6º da Lei Orgânica, encontrando-se regular e em ordem a tramitação deste projeto de lei. A espécie normativa adequada é o projeto de lei complementar, em conformidade com o dispositivo do inciso 5º do artigo 39 da Lei Orgânica Municipal. A matéria veiculada desse projeto de lei se adequada perfeitamente aos princípios de competência legislativa que são assegurados ao município consoante a regra prevista no artigo 30. Inciso 1 da Constituição Federal e autorizada pela competência concorrente entre a União Federal e municípios previsto no artigo 23 da Constituição Federal. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Artigo 30. Compete aos municípios 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Portanto, o tema tratado nessa propositura não conflita com a competência privativa da União Federal, artigo 22 da Constituição Federal, e também não conflita com a competência concorrente entre a União Federal, Estados e Distrito Federal, artigo 24 da Constituição Federal. No direito público, toda contratação é considerada
exceção, pois a regra consiste no provimento através de aprovação em concurso público ou nomeação de cargos de direção, chefia ou assessoramento. Quanto à criação de vagas de cargos públicos, deve-se atender aos limites de despesa de pessoal previstos na Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal. Isto é, não cabe ao Legislativo questionar a discricionariedade do Executivo quanto à matéria, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes estabelecido no artigo 2º da Constituição Federal. Por fim, em todas as situações aventadas no projeto de lei complementar, é imprescindível haver adequação e previsibilidade nas peças orçamentárias consistentes do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, bem como as regras de custeio de despesas e gastos estampadas na Lei de Responsabilidade Fiscal e nos limites de gasto previstos na Carta Maior de 1988, que foi devidamente cumprido pelo autor da propositura nos termos do impacto financeiro acostado ao projeto de lei. Em vista disso, a proposta está dentro da competência constitucional do ente municipal, não apresentando nenhum óbice de natureza legal ou constitucional. Pelo exposto, opino pela constitucionalidade e legalidade da tramitação dos projetos de lei complementar número 2 de 2026, ressalvando a competência das comissões permanentes que detêm soberania para deliberar e divergir sobre a presente proposição, bem como a decisão soberana do plenário desta Casa de Lei. É o parecer. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, 19/1/2026, Alessandro Rodrigo Teodoro, Assessoria Jurídica. OAB, São Paulo, 168.723. Parecer das Comissões de Legislação e Justiça e Educação, Saúde e Assistência. Parecer conjunto, número 1/2026. Projeto de Lei Complementar número 2/2026. Dispõe sobre acréscimo de vagas de professor de Educação Básica 1 PEB 1. Autor, Executivo Municipal. Assim, pelos aspectos que nos cumpre analisar, por imposição do regimento interno, em seu artigo 67 e 70, respectivos parágrafos e com o respaldo técnico do setor jurídico, abaixo expomos. 1. Exposição da matéria em exame. O projeto em epígrafe foi protocolado nessa Casa em 16 de janeiro de 2026, com o número 14, e encaminhado a essas comissões na mesma data, vez que a Administração Municipal, através do ofício número 5 de 2026, solicitou a convocação de sessão extraordinária para apreciação da propositura, já definida para o dia 19/1/2026. Consta do ofício especial da Secretaria Municipal de Educação as seguintes narrativas. Requer a criação de 5 cargos efetivos de professor PEB 1, tendo em vista a expressiva necessidade da rede de ensino, ocasionada pelo elevado número de vagas existentes e pela crescente demanda por atendimento educacional de qualidade. Atualmente, observa-se que o quadro docente encontra-se insuficiente para suprir as necessidades reais das unidades escolares, o que tem resultado em sobrecarga de profissionais, utilização recorrente de contratos temporários e, em alguns casos, prejuízo à continuidade pedagógica e ao pleno desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Ressalta-se que a criação de cargos efetivos é uma medida estratégica e essencial para garantir a estabilidade do corpo docente, fortalecer o planejamento pedagógico, assegurar a valorização dos profissionais da educação e, sobretudo, cumprir o princípio constitucional do direito à educação de qualidade, conforme previsto no artigo 25 da Constituição Federal. Diante do exposto, solicitamos especial atenção a este pleito, considerando a urgência e a relevância da medida para o bom funcionamento da rede de ensino e para o atendimento digno aos estudantes. Além do que, as aulas começam no início de fevereiro, então, é preciso ser criados esses cargos para que os professores possam participar do planejamento e iniciarem o ano letivo já com as salas de aulas corretas. Levando em consideração a exposição da Secretaria Municipal de Educação, é mais do que viável e necessária a criação de mais esses cargos. Se faz oportuno mencionar que acompanha a propositura a estimativa de impacto financeiro, conforme preceitua o inciso 1, artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, e o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias ADCT. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local,
encontrando amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição da República e no artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de matéria de competência do chefe do Poder Executivo, conforme explícito no inciso 6º, artigo 35 da Lei Orgânica do Município. A propositura também se encontra correta quanto à categoria complementar, conforme define o inciso 5º, artigo 36 da Carta Magna Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa da propositura, somos pela tramitação do projeto de lei em comenta. Terceiro, decisão das comissões. Quanto ao mérito do projeto de lei complementar número 2 de 2026, essas comissões aqui reunidas partem do entendimento que a propositura atende aos princípios de legalidade e constitucionalidade, atendendo ao melhor interesse público, especificamente ao setor educacional municipal, estando em conformidade com a legislação que trata o assunto. Logo, no que diz respeito às suas competências, essas comissões nada têm a objetar. Nada mais a ser discutido sobre a presente proposição, segue o mesmo para a presidência desta Casa para demais providências. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernandes Soares, aos 19 dias do mês de janeiro de 2026. Comissão de Legislação e Justiça, relator Alberto Gonçalves Pereira. Acompanha o relator Donizete José Celes, presidente. Wagner Escapim, vice-presidente. Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Relator Hélio Kishimazo. Acompanha o relator Maria José Aparecida Capelli Martim, presidente. Donizete José Celes, vice-presidente. Está em discussão o projeto de lei complementar número 02/2026. Só quero cumprimentar, né, que o senhor prefeito me procurou para nós estar fazendo essa sessão sobre essa lei. E eu achei uma boa porque o professor que é concursado, ele contribui para o IPREM e ele tem uma segurança maior também, né, no emprego. E por isso que a gente fez essa sessão à pressa. Então, eu acho que será de muito bom grado. Informa a edilidade que, nos termos do inciso 5, artigo 168 do regime interno, a votação da matéria será nominal, devendo ao vereador votar sim, favorável à matéria, e não contrário à matéria. Está em votação o projeto de lei complementar número 02 de 2026. Convido o vereador Alberes Gonçalves. Senhor presidente, sim, sou favorável à matéria. Vereador Donizete José Celes. Sim. Vereador Felipe Bezerra. Boa noite, senhor presidente. Eu voto sim, sou favorável à matéria. Vereador Hélio Chimazo. Senhor presidente, sim, sou favorável à matéria. Vereador Lorivaldo Silvestre de Oliveira. Senhor presidente, é uma matéria de grande valia para a nossa educação. Eu sou favorável, sim. Vereadora Maria José Aparecida Capelli Martim. Sim. Vereador Wagner Escarpim. Sim, sou favorável. Vereador Vander Nogueira de Aguiar. Sim, sou favorável à matéria. Projeto de lei complementar número 02 de 2026 foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, ficam os senhores vereadores convocados para a 21ª sessão ordinária a ser realizada no dia 26 de janeiro de 2026, segunda-feira, em horário regimental, às 19 horas. Agradeço a Deus pela proteção e sabedoria que nos deu, agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram no decorrer dos trabalhos. Agradeço também ao público presente, bem como aos que acompanham os trabalhos legislativos desta sessão através das mídias sociais. Boa noite a todos.